Então, os objetivos específicos desse momento, desse módulo, é apresentar o sistema para que vocês conheçam melhor e também para que a gente possa aperfeiçoar. Ele está sempre em desenvolvimento, né? É tudo programado em software livre. A gente também usa isso muito como um princípio de que as pessoas também tenham acesso ao código, esteja transparente. Claro, os dados são muito confidenciais, então a gente toma bastante cuidado com isso em termos de segurança, mas um sistema tem que ser algo vivo. Então, eu comparo muitas vezes a um organismo até. Você codifica o sistema, você usa código, é computação mesmo, tá? Computação estatística. É um pouquinho críptico, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, até para vocês terem uma ideia do que está por trás do sistema, né? Mas a cada momento que a gente olha o sistema e a cada vez que a gente tem encontros e pensa sobre ele, vem ideias diferentes que a gente pode incorporar. E esse organismo ele se desenvolve, ele evolui. Tá bom? Então, por favor, estamos todos aqui em família, no mesmo nível. É para ficar bastante à vontade. Pode falar, Eduardo, isso é besteira, viu? Isso aí eu acho que não tem algum problema com esse resultado. Acho que seriam muito bem-vindos sugestões e críticas. Segundo ponto, fortalecer as capacidades de todos e todas aqui, incluindo em termos de técnicas de entrevista e no uso de aplicativos de coleta de dados, mas também um pouquinho na análise dos dados, né? A ideia é que vocês tenham uma base, uma noção tal de como os dados devem ser colhidos idealmente para que os dados sejam confiáveis. Isso se chama a redução do viés do entrevistador, da entrevistadora, né? Você tentar garantir que vocês não tenham uma influência nos dados, direta ou indireta, né? Tem algumas técnicas, alguns cuidados que você tem que tomar, até nas palavras, na forma de vestir, tá bom? Decotes muito grandes, ou chegar um cara com um cabelo talvez assim como o meu, em determinados ambientes, pode ser complicado, entendeu? Pode chegar a afetar o resultado do que se procura saber. Então a gente tem que saber quais são os riscos para evitarmos que ele influencie os dados. E contribuir para a cooperação e apoio mútuo entre os participantes. A gente aqui como uma equipe, né? A ideia, a gente sempre falou isso, conversamos sempre sobre isso, inclusive estávamos aqui conversando durante a pausa, de que é importante a gente fazer essa transição de um projeto para um programa, a gente poder alcançar uma escala maior. O desafio da pobreza é gigantesco, gigantesco. Em todo o interior do Brasil, aí, o Brasil é imenso, né? Agora eu estava em Serra da Mesa, eu fico impressionado. Quando você vai em uma estradinha daquelas de fazenda, você vai, some de vista, né? De quilômetros e quilômetros para dentro, e tem pessoas lá, tem crianças lá, com necessidade de apoio, educação, escola. E muitas vezes ainda é difícil, é um país muito grande, né? Mas não necessariamente é uma coisa ruim, mas é um desafio, né? Então, para a gente enfrentar esses desafios, a gente talvez tenha até que pensar não só em termos não governamentais, de assistencialismo, mas também passar para uma configuração em termos de empresa social, de governo também, de chegar onde realmente é necessário no país, né? Mudar em uma escala um pouco maior, né? Contribuir para essa mudança. A ideia depois do programa é a gente ver se vocês estão contentes com esse plano e a gente falar um pouquinho sobre monitoramento e avaliação. Vou explicar para vocês o que é esse conceito, né? Porque é um conceito para muita gente novo. Tem alguns jargões aí que é de área, né?
que muita gente não conhece. Eu diria mesmo até dentro do governo, em vários níveis, municipal, estadual, federal. Aqui no Brasil, a cultura de avaliação ainda está emergindo. Eu sou membro fundador da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Apoio também. É algo recente. E hoje em dia, com tecnologia, com as coisas que a gente tem, vocês têm agora em cada celular uma capacidade de computacional que é maior que um supercomputador nos anos 70, que mandou a humanidade para a Lua. Né? Então a gente inclusive usa alguns programas, R, Python, são linguagens de computação, que são utilizados inclusive em satélites, em programas espaciais. Então a gente cria novos propósitos para a tecnologia, né? E essa é a ideia também nesses projetos de desenvolvimento social. Então vamos falar sobre planejamento, monitoramento e avaliação. Sem pensar muito, a primeira palavra, chuva de ideias. Planejamento, monitoramento e avaliação. Organização. Organização, o que mais? Futuro. Melhoria. Presente. O que mais? Possibilidades. Possibilidade. Resultado. Projeto. Tomada de decisão. Antecipação. Tomada de decisão. Antecipação, acompanhamento. Mais? Previsão de performance. Previsão. Revisão. Revisão. Projeto. Ação. Corrigir erros. Corrigir erros. Prevenção. Prevenção. Processo. Processo. A propósito, essa dinâmica que a gente fez é sobre processos, hein? Esses processos de atividade são importantíssimos. Feedback. Retorno, né? O que mais? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Construção. Projeção, a gente coloca, previsão. Entrega. Produto. Exatamente, pessoal. Produto. A gente está fazendo um serviço, né? Mesmo quando é do coração, quando é assistencial, quando é um produto, é um serviço. Seja previsão. Visão. O que mais? Incremento. Olha, vejam bem. Serviço, você já colocou? Serviços. Impacto. Impacto. Muito bom. Palavra plenitude. Como? Plenitude. Plenitude. Operacional. Eficaz, efetivo. Eficaz, efetivo. Os princípios de avaliação, né? Flexibilidade. Flexibilidade. Para as mudanças de contexto, você tem que saber o contexto, né? Para se adaptar, é flexível. Diagnóstico. Tem imprevistos. Imprevisto.
Muito bem, pessoal. Eu acho que a gente pode terminar. Vai embora, vocês já sabem tudo, né? O negócio é esse. Olha, uma palavra vocês esqueceram: indicador. O indicador é um aspecto muito importante desse processo, mas vocês, olha, botaram para quebrar aqui. Vou colocar aqui PMA. Desculpa não ter outra cor, eu estou muito sem imaginação. Minha filha sempre briga comigo, não tem lápis de cor no escritório. Mas é isso aí. Olha, as principais palavras vocês já captaram, né? Só isso já é um grande. O que é PMA, né? Planejamento. Essas são algumas das definições que eles dão. Eles têm. Esse aqui eu achei no Google mesmo. Business Jargons. Então, jargões de negócios, né? Esses tipos de termos, eles não são usados só em projetos de desenvolvimento, projetos políticas públicas. Eles também são usados em negócios, tá bom? Então, o planejamento é a função fundamental da gestão. Então, decidir antecipadamente o que fazer. Quando fazer, como fazer, quem vai fazer. Soa simples, mas é difícil. Porque primeiro você tem que saber o quê? Não necessariamente as pessoas sabem, mas elas teriam que saber o ponto de partida, a linha de base, de onde ele vai decolar um avião, né? E aí vocês pensam, tem que saber alguns indicadores. Mas esse negócio de indicador é difícil demais, não consigo entender o que é isso, indicador. Olha, eu tenho certeza que vocês sabem, vocês vivem 24 horas por dia olhando indicadores, né? Muitas pessoas não se dão conta disso. Esse é um indicador de tempo. O carro, de velocidade, distância, né? As rotações por minuto. Tá bom? Então, indicadores são em todos os lugares. Como? A própria pulsação. A própria pulsação, se você tiver um reloginho ou alguma forma de medir aquilo, né? A ideia é tentar traduzir, às vezes, alguma coisa que é até subjetiva, emocional, de uma maneira objetivamente verificável. É possível. A gente pergunta muitas vezes, por exemplo, sentimento de segurança. Quão segura a pessoa se sente? Uma possibilidade, por exemplo, seria a gente quebrar isso em uma escala. Muito seguro até pouco seguro. Ou eu me sinto seguro nessa área. Concordo plenamente até discordo totalmente, discordo plenamente. E aí tem gradações. Eu sugiro no mínimo 5 tentar sempre manter um equilíbrio entre as escalas. E a pessoa marca, né, as opções. E no final você pode traduzir isso em números, inclusive analisar como parte e é um sentimento, né? A segurança é subjetivo. A satisfação do cliente, a satisfação do beneficiário com o conteúdo de uma aula, ou com o conteúdo de um curso, né? Ou com um produto, né? Ela é um sentimento. Então essa é uma forma também de trabalhar. Indicadores estão em todas as partes, não é nada muito diferente do que vocês conhecem. Monitoramento. Então, essa aqui, a OECD, Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, ela é uma organização, vamos dizer, muita gente chama do Clube dos Ricos, mas, olha, eles fazem os estudos e alguns padrões, principalmente para avaliação, que são muito interessantes. O Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, eles têm um glossário sobre termos de avaliação. Monitoramento, uma função contínua que utiliza a recolha sistemática de dados sobre indicadores específicos para fornecer à gestão as principais partes interessadas de uma intervenção de desenvolvimento em curso e indicações sobre a extensão do progresso e realização dos objetivos. Então aqui tem algumas palavras importantes. Intervenção em curso, né? Intervenção, ação, projeto é o mesmo termo, tá bom? Que, de uma certa maneira, por exemplo, quando vocês estão doentes, ou alguém está doente, a gente toma um remédio, certo? Não necessariamente, mas quando a situação é um pouco drástica, a gente toma um remédio. O remédio é uma intervenção no organismo
para mudar alguma situação, né? Eu comparo muito o projeto a um remédio. É uma forma de mudar alguma situação, né? Mesmo que seja uma vitamina, né? Mesmo que seja uma vitamina. Exato, para você ficar mais forte, né? Exatamente. Não necessariamente forte assim, mas assim, mais forte em termos de saúde, né? Exatamente. Ou até mesmo uma vacina, a prevenir, né? Mas você tem que saber se a vacina ou o remédio vai funcionar, certo? Então, a avaliação é isso. É um pouco, desde o desenho do projeto, a gente trabalha a avaliação até no desenho mesmo do experimento. Muita gente ainda tem restrição, mas experimentos sociais? Não é uma questão, a gente quer saber o que funciona, num custo, que justifica um investimento, seja público ou privado, naquela ação, né? Então, é uma tentativa de ver se o projeto funcionou, se o remédio funcionou para resolver algum problema. Todo projeto tem como base o quê? Um problema, né? Problema, ou vários problemas. Então é importante. A primeira coisa para você fazer um projeto é você identificar os problemas. Tem algumas técnicas que a gente usa, eu posso também passar algumas referências interessantes. Como se faz uma árvore do problema, né? Como que se nota as inter-relações entre os problemas e aí o que você pode fazer talvez em um ramo dessa árvore, em uma parte das raízes do problema. Quanto mais no fundo das raízes do problema você chega, mais provável é que você vai atacar as causas, né? Que são também problemas em si, né? A desnutrição infantil pode ser por questões de produção alimentar, pode ser por questões de saúde da pessoa, né? da própria absorção do organismo, pode ser por questões educacionais, dos pais, do ambiente, né? Então aí são vários problemas que você pode atacar. Não necessariamente você vai ter capacidade de todas. Pode ser por deficiência de micronutrientes que não existem na região, zinco, vitamina A, esse tipo de questões que, né, tem um impacto, inclusive, pós-infância, né? A pessoa acaba... Desnutrição é um problema sério. Então, o monitoramento aqui é contínuo, é durante o curso. E a avaliação? A avaliação sistemática e objetiva de um projeto em curso ou concluído, programa ou política, sua concepção, execução e resultados. Então, aquele momento, já depois do projeto, essa é a concepção tradicional. Hoje em dia, a gente já tem, o custo de fazer uma avaliação já diminuiu de tal maneira que você já pode avaliar, inclusive, durante o projeto. Você já pode comparar o antes e depois. Você pode fazer essas análises mais, vamos dizer, com base em loopings nos dados, né? Não probabilístico, para ver se a média já mudou de direção. Você pode fazer testes estatísticos. A gente pode acompanhar algumas mudanças para ver se realmente é estatisticamente significante o aumento da renda ou a redução do superendividamento, né? Então tem várias formas de também fazer avaliação, que eu acho que é uma abordagem um pouco tradicional. Eu até oriento os projetos em geral o seguinte: muitos projetos, inclusive grandes políticas, a gente estava vendo, o Max mandou esse artigo, 40% das ações de educação financeira tem algum tipo de avaliação. Pode ser no início ou só lá no final. 20%, né, metade desses 40% tem avaliação no início e no final. E olha que isso é bem básico mesmo, básico do basicão, entendeu? Quando você quer fazer uma avaliação de impacto mais criteriosa, você usa, por exemplo, o que chama de grupos de controle. Aqui você dá o remédio, ali você não dá o remédio. E aí você compara, faz tanto a linha de base, o diagnóstico no início e a avaliação no final, nos dois grupos, e vê se a diferença é a mesma. Pode ser que aquele grupo ainda melhorou mais. Pode ser que aqui a gente tomou tanto tempo das pessoas falando de educação financeira que eles não tiveram tempo de cuidar das finanças dela, sabe? São desenhos de avaliação diferentes. A gente pode falar isso, essa é uma parte mais avançada.
No momento, a gente está basicamente no Não Sou Gabriela fazendo o antes e o depois. A gente tem planos, já tem de fazer os grupos de controle. O desafio sempre nesses projetos é que você cria expectativa. Quando você vai falar com a pessoa, com grupos que não vão receber o apoio. Então é sempre uma questão ética que a gente tem que tomar cuidado também na hora de fazer esse tipo de análise, né? Muito bem, então meal. Meal em inglês quer dizer refeição, sempre tem um problema com isso, né? Mas meal é um termo, um jargão que o pessoal usa para identificar monitoring, evaluation, accountability and learning, né? Monitoramento, avaliação, transparência e aprendizagem. Os dois de cima a gente já definiu, então eu coloquei aqui a definição do glossário para transparência, accountability, que é um termo difícil de traduzir para português, que não é só a transparência em si, mas é você se mostrar, você colocar abertamente as contas, os resultados, então, e a aprendizagem. Essa é uma mudança de paradigma também, está muito possibilitado pela tecnologia. Muitas avaliações eram feitas assim: a pessoa faz um projeto, manda um consultor lá, fazem uma linha de base, aquele diagnóstico inicial, implementa o projeto, chama de novo o consultor se ele estiver disponível, senão vem um outro e faz a linha final, e aí bate o antes e o depois. Quando as coisas combinam, né? Então isso é um problema. Então com a tecnologia hoje isso facilitou, assim, mas não é a maioria que eu estou te falando, a maioria dos projetos que eu conheço no mundo, eu já trabalhei em uns 27 países, são assim. E quando muito, hein? Quando só tem a final, a avaliação final. Muita gente considera a avaliação como auditoria. Não é. Auditoria é outra coisa, é contas. Olhar as contas, a avaliação é além das contas. É o resultado, as percepções, né? Que é importante. TCU, CGU, eles fazem aqui, mas a avaliação no Brasil ainda é muito fraca, muitíssimo fraca. É auditoria o foco. É uma pena isso, porque tem tanta coisa, eu acho, tanta experiência, tanta coisa que se pode aproveitar, e isso se perde, né? Os dados se perdem, inclusive. Então, isso é equivalente a você olhar o Google Maps quando você está saindo de casa. Você quer chegar num local, você olha o mapa, algum mapa, pode ser o Google Maps ou o outro, o OSM também é legal, sem fazer muita propaganda. Então, ele... fonte aberta, hein? Você olha o mapa e aí você fecha o olho e sai dirigindo. Quando você acha que chegou lá, você abre o olho para ver se você chegou ou não chegou onde você queria, de acordo com os planos do projeto. Né? Se você fizer só uma avaliação assim, sem um monitoramento contínuo, sem garantir que os dados sejam comparáveis, né? Da linha de base, diagnóstico e a linha final. Então é isso que a gente também tenta evitar. Um problema grande das avaliações é que muitas eram feitas como relatório para papel. Tá bom ou não tá ruim? O tá bom ou não tá bom? Eles me chamaram já para avaliações em programas grandes, inclusive em avaliações de país, entendeu? E dando a base de avaliação eram relatórios anteriores que eram só palavras. Quando eu vejo um relatório que só tem palavras, eu já falo que eu não consigo. É difícil. Tem muitos ainda, muitos consultores que trabalham assim, principalmente da geração mais antiga. É uma crítica positiva, né? Mas eu acho que falta muito na avaliação de projetos de desenvolvimento, assistencialismo, de assistência social, não assistencialismo, de serviço social, assistência social, a avaliação mais profissional com mais dados, mais tecnologia, tá bom? Essa é uma coisa que a gente tenta também no Não Sou Gabriela compensar. Então, com isso, com esses relatórios muito cheios de palavras, sem muita objetividade em termos de indicadores objetivamente verificáveis, acabava que os projetos não olhavam. É um relatório de mesa. Então, a aprendizagem daquilo não acontecia. As lições aprendidas, identificadas por aquela análise, não eram usadas. E mesmo assim, quando a gente faz tudo com bastante cuidado, a gente tem que ainda apertar na hora do desenho de um novo projeto. Que muitas vezes são feitos assim
correria, por um edital, por alguma... Então a gente tem que sempre facilitar o contato com os dados. E a gente usa aqui várias outras possibilidades de acesso aos dados, né? Como painéis de controle, chamam dashboards em inglês, com relatórios automatizados, o acesso ao banco de dados também tem uma interface que a gente trabalha. Eu vou mostrar alguma coisa dessas para vocês. Vamos primeiro passar, antes de entrarmos nessa fase mais prática, para uma parte mais teórica. Quais são as técnicas de entrevistas que a gente tem que ter em mente, tá bom? Quando a gente faz esse tipo de exercício. Pode ser? Garante também que haja uma comunicação fluida e verdadeira, né? Uma conexão verdadeira, mas sem influenciar nos resultados de recolha de dados. Então, algumas técnicas padrão. Não é nada talvez muito complicado, mas algumas coisas não são muito auto-intuitivas, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, a possibilidade, o que se recomenda para evitar diferentes respostas para perguntas que são semelhantes é ler as instruções e as opções de resposta literalmente, sem alterar as palavras, né? Então, por quê? Palavra por palavra, de forma clara e exatamente como apresentadas no questionário. Então, tem que falar com calma, evitar enrolar a língua quando for ler a pergunta e ler a questão exatamente como está para reduzir essa possibilidade de diferentes entendimentos. Por que isso é importante? Vocês conhecem aquela brincadeira do correio chinês ou o correio silencioso? Por exemplo, eu posso falar uma coisa aqui para a Ione, ela vai falar para o Gustavo, e aí você vai falar para o vai chegar lá totalmente diferente, né? A ideia é a seguinte: demonstrar interesse na conversação o tempo todo. Então, a ideia é você mostrar que valoriza a opinião daquela pessoa, por mais que ela, às vezes, não corresponda ao que a gente espera, né? Demonstrar neutralidade, evitar adjetivos, muito bom, excelente. Não economize em obrigado e por favor, mas economize nos adjetivos, nas confirmações. O ser humano é um animal social e, sendo assim, a gente quer agradar os outros, e a outra pessoa quer nos agradar também. Em geral, a gente tem essa questão da sociabilidade, da simpatia, para criar uma ligação. Isso é um problema nesses casos, porque se ela perceber que vocês esperam uma resposta determinada dela, ela vai tender a procurar a resposta certa. Entendeu? Então, essa é uma forma também de evitar, não usar a mesma tática de entrevista para todas as situações. Tá? Em determinados aspectos, a gente acaba tendo que falar sem plural mesmo, para mostrar simplicidade. Se você fala muito rebuscado, com palavras complicadas, a pessoa pensa que você está sendo ou arrogante, ou ela é diferente, ela é superior, né? Então, às vezes a gente tem que se adaptar a essas situações, né? Então, essa tática é importante, né? Essa escolha da tática, personalização, da forma como você se comunica com cada pessoa, é essencial. Nisso a inteligência emocional é fundamental, né? A gente perceber, tentar interpretar, estar atento ao modo de falar calmamente, valorizar o tempo, evitar, por exemplo, comportamentos de linguagem corporal de ficar, por exemplo, batendo o dedo na mesa ou fazendo assim com o pé, né? Sabe, esses movimentos às vezes involuntários que nós temos quando a gente está esperando, né? Isso indica que você está um pouco impaciente, né? Então, linguagem corporal é essencial. E a persistência vale a pena. Quando o participante diz, por exemplo, em uma entrevista domiciliar, que não tem tempo agora, vê se consegue remarcar.
para depois do almoço, talvez ela esteja cozinhando e tenha que, né, terminar o almoço numa determinada hora, ou vai buscar o filho, ou vai ao trabalho, né? Tentar remarcar a entrevista para depois, se for necessário. E aí vem essa grande pergunta, que é uma pergunta de metodologia mesmo, de pesquisa, né? A gente presta esclarecimento, a gente explica as perguntas ou não? São estilos de pesquisa diferentes. Quando você explica, você aumenta o risco da pessoa entender coisas diferentes dependendo de quem explica, dependendo da pessoa entrevistadora. Mas também em algumas situações é necessário explicar para a pessoa entender a pergunta. Por exemplo, eu tive uma avaliação no Afeganistão que a gente falava, todo o questionário era em pashto e dari, mas são as duas línguas mais faladas no Afeganistão. E nas regiões tribais que falavam pashto, havia dentro mesmo da linguagem, do idioma pashto, variações. Em algumas regiões eles não iriam entender o que a gente perguntaria, mesmo estando em pashto. Então a pessoa teria que explicar. Isso a gente orientou a não explicar os entrevistadores, mas a gente falou, olha, se necessário nesse contexto, a gente abre uma sessão. Mas a gente tenta fazer assim, ler novamente a pergunta ao menos 3 vezes. Então, é bem estranho, a pessoa pergunta, eu não entendi, aí você lê de novo. Mas o que significa isso? Aí você lê de novo. Mas essa palavra específica, você lê de novo. Aí se a pessoa não entender, o que eu recomendo é sempre, eu não devo explicar as perguntas para evitar influenciar as respostas. Mas aí você explica. Então a pessoa teve 3 chances de responder. Essa é a questão para evitar que os resultados sejam diferentes de entrevistador para entrevistador. Uma outra coisa, quando a gente está fazendo pesquisas, assim, perguntando, levantando perguntas, aplicando um questionário com as pessoas, é que a gente tem que fazer pausas. E é muito estranho fazer pausas. Pensa bem, você faz a pergunta e a pessoa olha para você e você fica calado. Cinco segundos. Foi o que eu fiz agora. É estranho, não é? Então não é natural. Isso é uma coisa que vocês têm também, que se vocês forem treinar pessoas para fazer recolha de dados, é importante levar em consideração e também informar. Essas pausas têm um impacto muito importante. O que se recomenda é até 10 segundos, para dar tempo para a pessoa pensar. Imagina você cai de paraquedas e pergunta, quais são os 2 principais problemas na sua vida hoje? Então, a pessoa tem que pensar nos problemas e priorizar. Mas esse processo exige, né, reflexão. E para dar tempo para essa reflexão, você tem que dar tempo. Tá? Esse ponto é importante. Então, por favor, não economize também em dizer obrigado, por favor. É uma coisa importante mesmo. Mas vocês têm que se policiar em falar palavras como bom, muito bom, excelente. Porque isso vai seguramente influenciar o resultado. Se você responder, bom, muito bem, né? É um problema. É difícil, porque a gente fala muito isso, né? E vocês vão ver, mesmo como entrevistados, às vezes você tende a falar o que a pessoa espera, o que você acha que a pessoa espera, né? Então esse é um problema. É importante também inserir as respostas no tablet, smartphone, onde os dados podem ser sincronizados com os bancos de dados. É uma má prática usar papel. Tá bom? Usar papel primeiro e depois passar para o meio digital. Por quê? Por exemplo, a avaliação da aula. Se vocês passam papel para avaliação da aula, a pessoa, pela própria escrita, pela própria forma de a grafia, tem um risco de identificação. Até porque muitas vezes a gente passa aquele papel para algumas pessoas e você sabe quem recebeu, né? Até pela ordem. E no meio digital você já não tem isso. A avaliação é anônima
então você tem mais conforto das pessoas que respondem em apresentar uma crítica, uma sugestão. Tá bom? Então, minha recomendação é evitar papel nesses casos, tá bom? O máximo possível. Se possível, não usar. Porque além disso tem o risco de que, como multiplicador, o que acontece? Você passa o papel, a pessoa avalia. E aí depois você, como multiplicador, vai passar aquele papel para o meio digital. Então, você está puxando a responsabilidade para você, né? E não é que eu desconfio de vocês, da honestidade de vocês, mas além de aumentar o risco de erros ao transferir os dados do papel para o meio digital, há sim o risco, a vulnerabilidade à fraude, a mudança da resposta negativa de um entrevistador na hora da transferência. Tá bom? O que a gente poderia fazer para evitar isso é criar um item a mais em que vocês tivessem que fotografar a folha. Mas é um trabalho isso, vocês estão usando recursos naturais, de tempo, financeiros, desnecessariamente. E aí, às vezes, você vai fazer, já passou muito tempo, você tem que interpretar o que a pessoa escreveu lá naquele papel, que é difícil, principalmente pessoas com baixa escolaridade. A melhor coisa é passar o tablet, porque tem algumas perguntas iniciais, vocês vão ver, que é a coordenada de GPS, o nome do professor, do facilitador, né, a cidade onde aquele momento está acontecendo. Essa parte vocês preenchem. Mas aí, nesse ponto, a partir do ponto que vai explicar, passa para a pessoa. E a pessoa mesmo responde. Se ela tiver dificuldade, ela pode perguntar para vocês, né? Mas a ideia é evitar ao máximo possível o uso do tempo de trabalho de vocês com isso e a possibilidade de influência dos resultados por vocês nesse processo. É uma forma de garantir para pessoas fora do projeto, para financiadores, que a gente tenta prevenir fraudes. Basicamente isso. É garantir a transparência. Tá bom? E sempre lembrando, a perspectiva é de experimento. O experimento pode ser positivo, confirmar a sua hipótese ou não. Não confirmando como? E padronização. E aí a pessoa vai ler. É mais rápido até. A pessoa lendo com os olhos é mais rápido do que você falando e lendo pergunta e opção por opção. Né? É mais fácil do que ler em voz alta. Tudo bom? E há também no aplicativo a opção de autoenvio. Algumas vezes eu gosto de desligar, principalmente se vocês forem trabalhar, por exemplo, em outros países da região, Bolívia, Colômbia, a gente tem plano de trabalhar nessas áreas sim. E vocês, claro, como treinados, são na prioridade a gente vai convidar. Então, algumas dicas práticas. A gente tem que certificar se tem papel e caneta perto de você. Pode ser que acabe a bateria do aparelho, né? Então, a gente pode talvez ter que anotar o telefone da pessoa. Você talvez possa fazer algumas dessas perguntas por telefone, dependendo da situação. Eu recomendo não fazer, porque é gasto de telefone, é gasto de tempo, você tem que preencher do outro lado. Então, não é uma boa ideia. Ou, por exemplo, uma equipe de entrevistadores. A gente faz também, né? Treina uma equipe de entrevistadores, dá telefones para eles, e aí eles fazem telefonicamente a conversa. Só que esse formulário é muito extenso. Ele não é feito para entrevistas telefônicas. E geralmente se recomenda fazer no máximo 20 minutos de entrevista por telefone. Esse é um formulário bem detalhado. E que não é para isso, mas emergências, né? Há sempre essa possibilidade. Bom timing. Então, é importante a gente ver mesmo. O timing quer dizer tempo, a hora que você vai abordar. Evitar abordar durante o almoço ou tarde da noite, né? Geralmente se recomenda entre as 9 e as 2 horas da tarde. Mas o horário de almoço é difícil, em algumas áreas.
Área urbana é tranquilo fazer depois das 2 horas da tarde. Agora, área rural, não. Por quê? As pessoas geralmente acordam 4 horas da manhã, vai tirar o leite da vaca, vai trabalhar no campo, e aí vão trabalhando o dia pela manhã enquanto o sol está baixo. Quando o sol aumenta, almoça. Quando almoça, né? Mas acaba que tem um momento, vamos dizer, o consumo e o abuso de álcool em áreas rurais é um problema grande, né? A do alambique, né? É boa, mas geralmente em algumas áreas o pessoal depois das 3, infelizmente, a questão da pessoa também envelhecer não é só o trabalho. O trabalho é uma coisa boa, né? O trabalho é uma coisa boa. Claro que tem que ser equilibrado pela questão da família, pela questão a gente tem que equilibrar essa parte. Mas também o impacto do abuso de drogas como álcool, né, que são muito frequentes, é muito frequente em áreas rurais, é também um fator que envelhece a pessoa, que, né, traz risco em termos de doenças circulatórias e tudo mais. Mas de qualquer maneira, esse é um detalhe, né? O tempo é importante. Se vocês chegarem lá depois que os trabalhos foram abertos, aí fica difícil, né, entrevistar. Dos 312 que a gente estava olhando o banco de dados ontem, né, que estavam naquele banco de dados que eu mostrei para vocês, 211 escolheram a tarde como o melhor horário para a educação financeira. Mas essas são as pessoas que estão comprometidas já em fazer o curso. Agora, quando uma pesquisa na comunidade, você está trabalhando já com todo o universo de pessoas que vivem lá, né? E não são só os alunos, né, que trabalham naquela comunidade. Então depende do tipo de pesquisa que você está fazendo. Se é só com os alunos, vai ser tranquilo fazer à tarde. Agora, se for com a comunidade completa, vocês quiserem ter, por exemplo, um diagnóstico da vulnerabilidade de todas as pessoas da comunidade, essa dica do horário pode ser importante. Principalmente, por exemplo, é conhecido, pelo menos eu escuto de pessoas que trabalham muito com catadores e catadoras de materiais recicláveis, que eles adotam, vamos dizer, o cotidiano deles, é muito parecido com o cotidiano de um agricultor, da colheita do material, sabe? E até por muitas pessoas virem de origem rural, né? Então, se vocês forem trabalhar em outro país, essa opção de autoenvio é bom desligar, porque se necessário, dá tempo de traduzir. Muitas vezes a gente entrevista em espanhol e quer passar para o português. Espanhol para português não é nem tão difícil, porque a gente pode, pelo sistema, é outra vantagem também. A gente pode traduzir tudo automaticamente, independente da língua que vier, né? Na hora do relatório ele traduz e a gente visualiza os dados, analisa, faz mineração de texto, tudo com a tradução automática. Não é perfeito? É verdade, mas já é um ganho, né? Por favor, lembre de fazer pausas entre 15 e 20 minutos, ao menos uma durante a manhã e outra durante a tarde, sempre se hidratando. É importante vocês falarem isso também para a equipe. O pessoal às vezes trabalha em situação de sol forte, né? E no final acaba ficando pesado mesmo.